Aqui, professor de História, rapper do grupo Gíria Vermelha, militante do PSTU. Queria agradecer demais aí a força que cada um e cada uma de vocês aí está dando pro nosso canal Raça, Classe e Revolução, na divulgação do nosso canal, quem está comentando, quem está curtindo, quem está compartilhando, quem está enviando as propostas, as críticas também, para que a gente possa melhorar mais ainda, certo? A gente pede também a ajuda de vocês aqui, tem um Pix aqui na descrição, que é para que a gente possa avançar mais ainda nessa caminhada. Firmeza? Hoje nós vamos tratar aqui do último tema, digamos assim, da trilogia sobre a abolição da escravidão no Brasil, que completou 135 anos, tá? Agora no dia 13 de maio. Esse último vídeo vai tratar justamente da situação do negro no pós-abolição e fazer uma abordagem sobre o projeto que a burguesia brasileira tinha por nosso país, de construir um Brasil sem negros. É isso aí, HC. Vamos ao vídeo. Então, meus e minhas camaradas, uma pergunta que deve pairar aí na cabeça de todos nós é: como é que ficou a situação dos ex-escravos após o 13 de maio? Como é que ficou a situação da população negra deste país após a abolição da escravidão? Foram reparados? Não. Foram indenizados? Também não. Tiveram acesso ao mercado de trabalho, à terra? Também não. O negro simplesmente foi deslocado do setor mais dinâmico da economia brasileira na época, que era justamente os cafezais, para a periferia do sistema. E foi sendo substituído pelo imigrante europeu, sobretudo pelo italiano, que chegava aqui, inclusive, com certa rede de proteção, com uma política de integração social. A população negra vai formar uma massa compacta que Clóvis Moura chama de franja marginal. Independente da qualificação, da experiência, da origem do indivíduo, está praticamente todo mundo excluído do sistema. E diante dessa situação, também vem algumas interrogações na cabeça da burguesia brasileira. O que fazer com o negro, que representava mais da metade da população brasileira? Como explicar o subdesenvolvimento do Brasil? Qual seria o projeto de nação, de unidade nacional para superar o atraso do Brasil, o atraso econômico, o atraso social, o subdesenvolvimento? E é neste mesmo contexto em que essa burguesia está batendo cabeça aí para resolver esses problemas, que na Europa está a todo vapor as teorias racistas, o evolucionismo, o darwinismo social, para justificar a dominação imperialista. O capitalismo, nesse momento, entra na sua fase imperialista. E, inclusive, a dominação de uma nação europeia, das grandes potências, sobre as nações mais fracas no primeiro momento. E veja bem, é bem possível que após a Conferência de Berlim, que aconteceu em 1884 e 1885, que essas teorias passam a ganhar um sentido mais racista em relação ao continente europeu. A Conferência de Berlim foi onde essas potências se reuniram, salvo engano também com a presença dos Estados Unidos, para dividir o continente africano entre eles, sem a presença de nenhum africano nessa reunião. Então, a partir desse momento, essas teorias começam a elaborar formulações para criar uma unidade artificial entre os europeus, escamoteando todas as diferenças que existiam e existem entre os povos europeus. O europeu passa a ser sinônimo de branco, todo europeu passa a ser sinônimo de branco. O branco passa a ser sinônimo de superior e de civilizado. E todos os povos não europeus e não brancos passam a ser considerados como inferiores. Ou seja, essa canalha criou a ideologia de que ao homem europeu caberia a missão civilizatória, de levar a civilização para o continente africano, de levar a tecnologia, de levar a ciência
de levar a religião quando, na verdade, estavam levando opressão, humilhação, exploração e mortes, mas muita morte. Só para citar um exemplo, o Império Belga, quando esteve sob o controle de Leopoldo, do imperador Leopoldo II, só durante o período que ele esteve no poder, foram mais de 10 milhões de africanos, de belgas, de congoleses, desculpem, que foram exterminados em algumas décadas, ou seja, quase o percentual de escravos africanos ou de africanos escravizados que entraram no Brasil no período aí de 300 anos. Veja, enquanto para Lênin, o Lênin começa a elaborar nesse momento sobre o imperialismo, que para ele é a fase superior do capitalismo, enquanto para Lênin, nesse momento, o mundo estava dividido entre as nações opressoras e as nações oprimidas, as nações dominadas, para esses teóricos, o mundo estaria dividido entre as raças superiores e as raças inferiores. A raça, o conceito de raça, vai passar a ser a chave para explicar os destinos da humanidade, a história da humanidade. Antes disso, não havia esses conceitos. Era o conceito de povo, era o conceito de nação. A própria escravidão africana foi justificada com elementos religiosos, bíblicos, com passagens bíblicas. Agora, o racismo, ele migra da cultura para a ciência, migra da Bíblia para os laboratórios, que vão construir uma série de teorias pseudocientíficas apoiado aí na antropologia, na etnografia, na criminologia, numa série de ciências que estão surgindo na Europa nesse momento aí. Mas a raça passa a ser não só a chave para explicar o mundo, não só a raça, mas as misturas raciais. A miscigenação passa a ser utilizada para explicar a decadência das nações e da humanidade. É o que pensava, por exemplo, o conde Arthur de Gobineau, que é um francês, um escritor francês, quando ele escreve um ensaio aí sobre as desigualdades das raças, ele vai dizer que as civilizações tendem à decadência em função da mistura racial, ou seja, se degeneraram, porque para ele o caráter, os valores morais, familiares, etc., tudo isso aí é inato aos indivíduos, não é produto das relações sociais. O homem branco detinha o monopólio, de acordo com ele, da beleza, da inteligência, da força, e quando ele está falando do homem branco, ele está falando do ariano, tá? E os outros povos era justamente o oposto. E ao se misturar com esses povos que ele considerava como inferiores, isso aí levaria a essas raças que ele considerava como superiores à decadência. Veja que são essas teorias raciológicas, e atenção, o Hitler vai utilizar justamente essas teorias para cometer o massacre que cometeu contra os judeus. Os nazistas, de maneira geral, vão levar até as últimas consequências essas elaborações aí de Arthur Gobineau. São essas teorias raciológicas dos intelectuais desses países, considerados como países desenvolvidos, países civilizados, que os intelectuais brasileiros vão importar para explicar a realidade do nosso país e construir o seu projeto de nação. Aí eu estou falando de Silvio Romero, estou falando de Alberto Torres, Nina Rodrigues, Oliveira Viana, Gilberto Freire, mas não só importaram, tá? Não só importaram, não fizeram Ctrl-V, Ctrl-C, não só importaram e copiaram. A partir das elaborações desses intelectuais europeus, eles criaram algo bem original aqui no Brasil. Intelectuais como Monteiro Lobato, por exemplo, era um pessimista em relação à questão da miscigenação. Ele refletia um pouco o pensamento do Gobineau. E vejam bem, se as obras de Monteiro Lobato, que é um dos escritores mais lidos no Brasil e um dos brasileiros mais lidos fora do Brasil, inclusive as nossas crianças durante muito tempo foram educadas com as obras desse indivíduo, que está repleta de passagens racistas,
Do ponto de vista político, da sua expressão política, era pior ainda. Em 1928, numa carta que ele que ele enviou para o Arthur Neiva, o Monteiro Lobato defendia o seguinte, abre aspas, país de mestiço, Brasil, onde branco não tem força para organizar uma Ku Klux Klan, é um país perdido para altos destinos. Essa é uma passagem de uma das cartas dele que foi publicada na revista Bravo, aí, salvo engano, 2013, não lembro agora qual foi o ano. Ou seja, a saída para Monteiro Lobato no Brasil, para resolver o problema do Brasil, era a organização de uma Ku Klux Klan. Isso mesmo, a organização de uma Ku Klux Klan, a organização supremacista, que linchava os negros nos Estados Unidos. A defesa de Monteiro Lobato é que aqui fosse instalado um Jim Crow, que é o odioso regime segregacionista que prevaleceu nos Estados Unidos de 1877 até 1965, mais ou menos aí, quase um século. O Muniz Sodré, numa palestra que eu assisti dele recentemente, ele chega a falar que Monteiro Lobato defendia que os negros brasileiros fossem separados dos brancos por arames farpados. É isso mesmo que nós estamos falando, que nós estamos vendo. É isso que defendia o Monteiro Lobato para o Brasil. Veja, já Silvio Romero, que nasceu em Sergipe, aí, morreu no Rio de Janeiro em 1914, né? Era um escritor, era um político. Ele defendia, ele acreditava que, já oposto já de Monteiro Lobato, ele acreditava que o processo de miscigenação era positivo, porque ele tendia a absorver a diversidade racial do Brasil. O que é dissolver a diversidade racial e cultural do Brasil? Ou seja, para ele, à medida que o Brasil fosse aprofundando a sua miscigenação, com o tempo, com algumas gerações, iria prevalecer o elemento branco e desaparecer todos os elementos não brancos, todos os elementos negros, todos os elementos de origem indígena. Veja só o que ele diz aqui numa citação que está no livro de Kabengele Munanga, rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Veja só a citação que do professor Kabengele Munanga faz dele. Todo brasileiro é um mestiço. Quando não é no sangue, o é nas ideias. Mas não é por isso que o Brasil será uma nação de mulatos, de mestiços. Porque a mestiçagem, a seleção natural, faz prevalecer, após algumas gerações, o tipo racial mais numérico, que no caso do Brasil é a raça branca. Graças à intensificação da imigração europeia, ao tráfico negreiro, ao fim do tráfico negreiro, desculpe, ao decréscimo da população negra após a abolição e ao extermínio dos índios. E daí ele estabelecia entre 2 a 3 séculos para que esse processo se concluísse. Como ele percebeu que não estava se concluindo, aí ele faz uma projeção aí de 6 a 7 séculos. E aí a burguesia brasileira, a imprensa brasileira cai matando em cima dele. Não porque ele está defendendo a eliminação dos não brancos, mas porque era tempo demais. E a elite brasileira queria resolver isso, a burguesia brasileira queria resolver isso o mais rápido possível, ou seja, transformar o Brasil num país de branco. O João Batista Lacerda, que é um médico cientista aí, carioca, né, ele já ponderava mais. Para ele, esse processo aí de desaparecimento dos elementos não brancos duraria em torno de um século, né, para acalmar a burguesia brasileira. Ele participou de um congresso universal das raças em Londres, em que apresentou um artigo com o título Sobre os Mestiços no Brasil, defendendo já a tese de branqueamento do nosso país. Veja o que ele diz nesse artigo, uma passagem do artigo. A população mista do Brasil deverá ter, pois, no intervalo de um século,
um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia aumentando a cada dia mais, o elemento branco desta população acabarão, depois de certo tempo, por sufocar os elementos nos quais poderiam persistir ainda alguns traços de negro. Veja que toda a teoria desses intelectuais, e olha que esses intelectuais, eles viveram ali na segunda metade do século XIX, presenciaram o processo de transição do trabalho escravo para o trabalho livre, presenciaram as lutas negras, tanto negras, indígenas, populares, tanto antes da abolição da escravidão como depois. Vejam que todos eles estão elaborando. Quando não é para isolar o negro, é para eliminar. O Nina Rodrigues, que foi um maranhense, nasceu aqui no município, salvo engano, de Vargem Grande. O Nina Rodrigues, ele era tudo, tá? Ele era médico legista, psiquiatra, professor, escritor, antropólogo, etnólogo, sexologista, tropicalista. O cara era tudo, mas o mais importante é que ele era um eugenista, ou seja, que defendia a pureza racial, tal como defendia o Gobineau. E nesse sentido ele discordava de Silvio Romero, discordava aí do Lacerda nesse negócio de miscigenação. Para ele, o que deveria prevalecer é o que ele chama de institucionalização da responsabilidade penal. Vou explicar. Para ele, o negro, o índio e o mestiço têm uma capacidade mental, têm uma capacidade cultural inferior ao do branco. O branco era superior, em função das características inatas, como nós estamos vendo aqui. O que esse indivíduo vai defender? Bom, tem duas opções. Ou eliminar ou isolar. A eliminação via mestiçagem estava descartada para ele. Para ele, a miscigenação era enegrecer mais ainda o nosso país. Então, o que ele vai defender? Como os brancos e os não brancos têm capacidades diferenciadas, então ele defendia a institucionalização dessa diferenciação. O que ele dizia? Ele criticava a República após aí a proclamação de ter elaborado um código único para todo mundo. Ele fala, não, aqui tem que ser tratado de maneiras diferentes. E como brancos e negros estavam distribuídos de forma desigual no país, ou seja, região sul-sudeste mais brancos, região norte-nordeste mais negros, ele defendia códigos, leis diferenciadas para negros e para brancos e para não brancos. Em outras palavras, estava defendendo o mesmo que Monteiro Lobato defendia para o nosso país. Apartheid, regime de segregação, inclusive com um aparato repressivo muito forte sobre os povos, sobre as raças não negras. E vejam bem, não brancas, vejam bem, se a burguesia brasileira não tivesse tanto medo de acontecer aqui o que aconteceu no Haiti, porque tinha paranoia, aqui é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os brancos, os negros são pouco mais de 12% da população. Aqui era diferente. Se a burguesia brasileira não fosse tão temorosa de acontecer aqui o que aconteceu no Haiti, em que os escravos eliminaram a população de senhores de escravos e tivessem levado até as últimas consequências as elaborações aí de Nina Rodrigues ou mesmo de Monteiro Lobato, certamente eles teriam implementado aqui um regime de segregação racial, tal como foi o Jim Crow nos Estados Unidos, ou o regime do Apartheid na África do Sul. E olha que esses intelectuais não estão fazendo elaborações teóricas de costa para a realidade, estão fazendo de frente para a realidade, estão acompanhando a participação dos elementos não brancos, indígenas, negros, o que eles chamam de mestiços, nos principais movimentos revolucionários do Brasil, tanto no período que antecede a abolição da escravidão, como naqueles também que aconteceram no pós-escravidão. O Nina Rodrigues, só para citar um exemplo, chegou a estudar o crânio de Antônio Conselheiro.
que foi a principal liderança de Canudos, para entender o que havia acontecido em Canudos. E aí ele conclui que o conselheiro era seguramente um simples louco, seguramente um simples louco. E como é que nós conseguimos sobreviver? Tem um elemento que explica a derrota parcial desse projeto, que foi a Primeira Guerra Mundial, porque o trabalhador europeu que viria para cá agora vai ter que ir para o campo de batalha, né? Esse é um elemento. Agora, o outro é a resistência do nosso povo. Esse foi um dos elementos que teve uma importância muito grande. Praticamente todos os elementos culturais, né, afro-brasileiro, foram utilizados como elemento de resistência. A congada, o coco, o samba, bumba-boi, uma série de elementos foram utilizados como instrumento de socialização do nosso povo, como instrumento de terapia, como instrumento de luta. Mesmo as religiões de matriz africana dizem que durante muito tempo, e ainda hoje também, funcionava como verdadeiros hospitais comunitários. Ou seja, os negros iam a esses espaços não só para resolver seus problemas espirituais, mas também para resolver os seus problemas de saúde. Ora, camaradas, é verdade que o capitalismo hoje não é igual ao capitalismo de 100 anos atrás. A burguesia de hoje não é igual à burguesia de 100 anos atrás. O racismo hoje não é igual ao racismo de 100 anos atrás. Mas a burguesia não foi derrotada. O capitalismo não foi destruído. Por isso segue o projeto de genocídio com outra roupagem, mas segue o projeto de genocídio negro. E eu diria mais, ele até se aprofundou, mas se aprofundou mesmo. Para entender o genocídio, sobretudo da juventude negra no Brasil, não precisa só analisar os 350 anos de escravidão que nós tivemos no nosso país. Basta analisar os últimos 30 anos de decadência do Brasil. Como muito bem está documentado aqui nesse livro, neodesenvolvimentismo e neocolonialismo, ou neocolonialismo. O mito do Brasil imperialista, que é do Nazareno Godeiro e João Ricardo, da editora Sandemer. Eu orientaria vocês a fazer a leitura desse material aqui, que é um excelente material para a gente entender como que o Brasil, nos últimos 30 anos, vem voltando a ser uma colônia. Um processo de reprimarização, de produção de commodities, passando por um processo de desindustrialização. É a decadência do país, que se expressa na crise do que nós chamamos da nova república dos últimos 30 anos, dos últimos 33, 34 anos. É esse processo de decadência do nosso país, de recolonização do nosso país, que explica pelo menos dois fenômenos que são importantes aqui para o nosso debate. Um, que eu já falei, que é o aprofundamento do genocídio negro, e o outro é o crescimento da ultradireita racista, machista, LGBTfóbica, anti-indígena e golpista. Veja, quando nós falamos de genocídio, não estamos falando só quando o aparato repressivo mata, elimina. A gente está falando da destruição dos alicerces de um povo, de uma comunidade ou de um grupo social específico. Veja bem, como a gente está pegando aí de 90 para cá, eu vou passar para vocês o dado do panorama da violência letal e sexual contra crianças e adolescentes entre 2016 e 2020. E vejam bem, nesse período foram quase 35 mil mortes violentas e intencionais contra pessoas com 19 anos de idade. 31 mil entre 15 e 19 anos. Quase 80% destes negro. Veja bem o que eu estou falando. Na década de 90, o pico do genocídio era 25 anos. Então, à medida que o país vai
entrando em decadência, a tendência é aprofundar a opressão racial e o genocídio negro. Camaradas, em 1990, a população carcerária do nosso país era de 90 mil pessoas. Dados de 2020, 30 anos depois, quase 700 mil pessoas. A Bahia, que é considerado o estado mais negro do Brasil, 50% da população carcerária são de presos provisórios. Ou seja, gente que nunca foi julgada, não foi sentenciada, mas está presa, está encarcerada, sobretudo, não tenho dúvida, por ser negros e por ser negras. Esse processo de encarceramento da população negra no nosso país, ele cresce de maneira significativa a partir de 2006. E não é porque os fantasmas da escravidão resolveram nos assombrar. É porque em 2006, Lula sanciona a lei antidroga, que permite ao agente policial estabelecer um tratamento diferenciado para quem é pego com droga no bairro de periferia, de maioria negra, ou para quem é pego no bairro nobre, de maioria formado por brancos. Porque o agente policial pode considerar que o jovem da periferia, por exemplo, está com aquelas balas de maconha, por exemplo, para traficar. Então vai ser enquadrado como traficante. Já no bairro nobre, o indivíduo está com a droga porque é para o consumo. Veja o Nina Rodrigues aí, apesar de ser um código único, apesar de ser um só código, mas o tratamento diferenciado, da mesma forma que quando a polícia apreendeu aqueles fuzis no condomínio do Bolsonaro, onde o Bolsonaro mora, dos amigos do Bolsonaro, ela não deu um tiro. Mas quando invadiu o Jacarezinho, foram mais de 28 jovens e adolescentes que foram mortos, alguns mortos na frente das próprias mães. Nina Rodrigues, tratamento diferenciado. Isso se intensificou com a aprovação do pacote anticrime, do Moro e do Bolsonaro, em 2019, para aprofundar o genocídio negro, e depois essa gente vai ficar falando que o movimento negro está de mimimi, que racismo é mimimi. Infelizmente, 100% da bancada do PCdoB votou a favor. 70% da bancada do PT votou a favor. E uma parte da bancada do PSOL também votou a favor. Nós não podemos tratar a nossa comunidade, principalmente os nossos jovens, como se fôssemos médicos legistas tratando um cadáver na pedra de maneira fria. O nosso povo não é objeto. A vida do povo negro importa muito, cada vida. E o combate ao racismo, o combate ao genocídio tem que ser com combate de maneira consequente e racional, porque não basta só dizer, existe um projeto genocida em curso. Esse projeto é um projeto de Estado. E se é um projeto de Estado, é também um projeto dos governos. Desde a abolição da escravidão ou a proclamação da República ocorrida no ano seguinte, quais desses governos estiveram a serviço da classe trabalhadora, estiveram a serviço do povo negro? Bolsonaro e Mourão governaram para quem? Lula e Alckmin estão governando para quem? Se o genocídio é um projeto de Estado, é preciso perguntar, quem é o dono desse Estado? Porque não existe Estado em abstrato. O Estado tem um pertencimento de classe, tem um adjetivo de classe. Esse Estado, ele é burguês, camarada. Portanto, para que a gente possa levar a luta contra o genocídio de maneira mais séria e consequente, é necessário enfrentar os governos, o Estado e a classe que controla esse Estado, que tem o projeto de genocídio embrenhado nas suas artérias. Nós sabemos que existem demandas que são urgentes, que são demandas para ontem, como a revogação desse monte de projetos aí que eu acabei de citar, esse monte de leis. Mas a luta contra o genocídio negro, ela tem que estar combinada à luta pela derrubada desse Estado, pela expropriação dessa burguesia e pela construção
de uma sociedade de homens e mulheres livres, portanto, de uma sociedade socialista. É isso, camarada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Opinem aí, certo? Compartilhe. Vamos ajudar a divulgar o nosso canal. Quem ainda não acionou, vai lá no sininho, acione, porque quinta-feira que vem nós temos mais vídeo aqui no canal do Estes Raça, Classe e Revolução, a partir do meio-dia. Tamo junto.